teu nome, Senhor. Amém. Permaneçamos em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós leremos os versículos 13 a 16. Das Bíblias que estão disponíveis aí nos bancos, está a página 191 do Novo Testamento. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Podemos repetir o versículo 16 juntos? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Só um instantinho. Antes da mensagem, nós vamos cantar um louvor. E esse é um dos louvores mais lindos e bíblicos que eu conheço. Eu conheci duas mulheres que eu poderia enquadrar num conceito bíblico de santidade. A doutora Estela Câmara de Boá, do interior da Bahia, e a missionária Rosalie Appleby. O grande avivamento que varreu esse país nos anos 60 começou com elas duas e com o pastor José Rego do Nascimento. E dona Estela, aliás, Rosalie Appleby, quando cantava esse hino, ela dizia com os olhos úmidos: essa é a minha história. Esta é a minha história. Por merecimento de qualquer um de nós, ele jamais viria, jamais pisaria o solo desse planeta. A razão dele ter vindo nos salvar está na letra desse hino. Vamos preparar o coração para que a palavra de Deus caia em terra preparada. Amém. Amor, que por amor descestes, amor, que por amor morreste, oh, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor ganhar. Amor, que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, a quanto amor por mim sentias. Eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor, que tudo me perdoas. Amor, que exaltas e abençoas. Um réu a quem tu te afeiçoas. Vencido, ó Salvador, por ti. Teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita
Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti e fiéis à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Esse texto que nós lemos, que o reverendo Técio acabou de ler, da primeira epístola do apóstolo Pedro, o Senhor está nos deixando um mandamento. Ele diz, como repetimos, que sede santos porque eu sou santo. O próprio Deus está nos dizendo para sermos santos como Ele é santo. Essa palavra santo tem sido muito distorcida, tanto no meio da igreja, como fora da igreja. A gente tem dificuldade de usar a palavra sou santo, porque a gente se acha que não tem qualificação para usar esse termo que sou santo. Porque a gente normalmente associa ser santo a alguém que é perfeito, alguém que não erra, alguém que anda certo, que cumpre todos os mandamentos de Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Outros ainda dizem que ser santo é algo meio bobo. Ser santo é ser babaca. Santidade é babaquice, santidade é bobagem, santidade é caretice. Ser santo é ser careta. Viver uma vida santa é viver uma vida sem prazer, um cara meio alienado. O cara que é santo, ele é meio alienado, ele não vive na terra, ele vive isolado, ele é um ET. Porque o santo é alguém que vive uma vida impossível de ser vivida. Provavelmente essa vida de santo só lá no céu, alguns pensam assim. Ser santo é alguém que é exagerado, alguém que é muito radical, é alguém que é muito extremista. Por isso que a gente não usa essa palavra que eu quero ser santo, eu sou santo. Porque a gente entende assim, ser santo, alguém que é perfeito. E lugar de gente santa é no céu, aqui é lugar de gente como eu. Santo só lá no céu, por enquanto aqui nós não somos santos. Porque para ser santo precisa ser perfeito. É difícil demais eu ser santo. Porque se eu for realmente querer ser santo, eu vou ficar muito rejeitado pelas pessoas, o mundo não vai me aceitar, vão me achar que eu sou maluco, vão achar que eu sou doido, vão achar que eu sou um ET, que eu sou um babaca, que eu sou um otário. É mais ou menos assim. E o primeiro conceito de santidade que as pessoas acham é que é alguém que é perfeito, e é difícil demais, porque nós não somos perfeitos. E ser santo não é alguém que é perfeito, esse é o primeiro grande engano. Ser santo, queridos, é alguém que foi separado. Alguém que foi separado para viver na presença de Deus. Ser santo é alguém que escolhe renunciar ao pecado, viver uma vida de renúncia do pecado, de abrir mão dos velhos costumes, dos velhos hábitos. Todos os dias busca lutar contra si mesmo para viver uma vida mais parecida com Jesus. E a gente muitas vezes diz que, mas eu peco, pastor, como é que eu vou ser santo? O santo peca. O santo erra, o santo se suja, mas o santo se lava, o santo se limpa, o santo se arrepende. Por isso que você é santo e eu sou santo. Aquele que aceitou Jesus e foi verdadeiramente separado para viver na sua presença, busca ser santo. É isso que diz aí o texto que nós lemos. Como filhos da obediência, o verso 14 do mesmo texto, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente, na sua ignorância. Ou seja, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhece que Ele foi para a cruz para nos livrar do pecado, do cativeiro do pecado e da morte, a gente está indo para o céu. Mas a nossa mente é velha, fica presa aos velhos hábitos, aos velhos costumes, à velha natureza, que está lá. E muita gente se converte e passa a viver do mesmo jeito, acha que é suficiente. Já estou indo para o céu, eu posso ir a si mesmo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A gente precisa se converter e ser separado para viver a vida de Deus, para viver na presença de Deus. Está afastado do pecado, da influência dele, das tentações.
O santo é aquele que tem uma vida que se dedica a Deus, que busca a Deus, foi separado da multidão. Era aquele cara que vivia na multidão, era confundido com a multidão, e hoje ele foi separado por Deus para viver de uma forma diferente. Ele não anda mais misturado com a multidão. Ele vive na multidão, mas não se mistura mais espiritualmente com a multidão. Ele anda no mundo, porque o santo não é para viver no céu, não é para viver em Marte. O santo é para viver no mundo, mas não mais misturado com os valores do mundo. É alguém que passa a ser diferente. É aquele que busca todos os dias as qualidades, as virtudes, o caráter de Deus para a sua vida. É assim. E aí, à medida que eu vou absorvendo os valores de Deus, os princípios de Deus, as qualidades de Deus para a minha vida, eu vou me tornando diferente. Eu vou me tornando mais justo. Eu vou me tornando mais misericordioso com a vida do outro, menos justiceiro, vendo graça, vendo restauração, vendo cura na vida do outro. Eu não julgo mais tanto as pessoas. O meu coração é um coração que olha para as pessoas e diz assim: tem jeito. Eu vou me tornando mais misericordioso, porque é assim que Deus olha para a gente. Eu vou me tornando mais íntegro, mais puro, mais pacificador. Os meus valores, as minhas qualidades vão se assemelhando às qualidades de Jesus, tendo compaixão pela vida do outro, amor em ação pela vida do outro. Não é mais apenas uma teoria. Eu amo, não, eu faço pela vida do outro, eu me dedico à vida do outro. O outro tem a ver comigo. O outro faz parte da minha vida, porque fazemos parte de um mesmo corpo. Mas isso são valores que nós vamos adquirindo à medida que vamos caminhando com Ele. E o pecado é que bloqueia a nossa relação com Deus. O pecado é que inibe a nossa relação com Deus. Nós precisamos renunciar ao pecado. E todas as vezes que a gente renuncia ao pecado, renuncia ao velho estilo, renuncia aos nossos desejos, renuncia aos nossos apetites, nós estamos nos tornando santos, mais santos. Isso é um processo de santificação. É isso que ele diz aí no verso 14. Não vos amoldeis a paixões que tinham antes, no tempo da ignorância. Não se conforme com o seu estilo anterior de vida. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chama, tornai-vos santos também, vós mesmos em vosso procedimento. Portanto, se tornar santo é abrir mão todos os dias, é renunciar todos os dias àquele velho estilo de vida. Esse é o que é santo. Renunciar, abrir mão e buscar a presença de Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler de novo, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O pecado exatamente ofusca a presença de Deus, nos tira a visão de Deus, nos tira da presença de Deus. E a santificação nos leva de volta à presença de Deus, e aí nos traz a paz. A santidade, queridos, anda lado a lado com a paz, com a vida pacificada. Santidade e vida pacificada andam juntas. A santidade, buscar ser santo, nos leva a uma relação correta com Deus, um relacionamento correto com Deus. E quando eu tenho um relacionamento correto com Deus, eu passo a ter um relacionamento correto com o próximo. Na hora que a minha intimidade e meu relacionamento com Deus é tratada, é curada, é restaurada, automaticamente eu passo a me relacionar melhor uns com os outros. A relação minha horizontal com as pessoas depende muito da minha relação com Deus. Portanto, quando eu rejeito aquela velha vida, quando eu renuncio àquela velha vida, eu estou me tornando mais parecido com Jesus. E aí teremos mais paz com todos. A paz anda junto. A paz é algo que todo mundo procura. Eu nunca vi ninguém gostar de guerra. Todo mundo quer paz. E, no entanto, poucas pessoas experimentam uma vida pacificada. É um turbilhão, é uma agonia, é uma angústia, são as decepções, as lutas. E diz: eu não encontro nunca. Porque o caminho da paz passa pela santificação. Passa em buscar ser santo como o Senhor é santo. Não tem outro caminho. O caminho da paz passa pela renúncia do velho estilo de vida, dos velhos valores, daquilo que eu era antes de conhecer Jesus. É isso que eu vou encontrando no caminho. Eu sou separado para viver na presença de Deus.
As qualidades de Deus eu vou absorvendo à medida que eu vou caminhando na presença dEle, pelo poder do Espírito Santo. Precisamos olhar para Jesus como nosso modelo. Jesus é o modelo. E eu creio que um dos motivos que Jesus caminhou com o povo foi para que as pessoas pudessem olhar Ele agindo, Ele se comportando conforme aquilo que Ele pregava. Ele pregou o Sermão da Montanha, ensinou, eu creio, tudo necessário para uma vida santa, mas mesmo assim Ele desceu do monte e disse: andem comigo, olhem para mim e vejam tudo aquilo que eu ensinei a vocês, aplicado na minha vida, e me imitem. Eu sou o modelo para vocês. Sejam santos assim como eu sou santo. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele é o modelo e precisamos nos tornar parecidos com Jesus. Uma vida limpa, uma vida íntegra, uma vida justa, mais misericordiosa, mais graciosa, mais piedosa. Ser santo, muita gente acha que se converte e abre mão do adultério, da prostituição, abre mão da bebida, do álcool e virou santo. É muito mais do que isso, queridos. Porque ser santo, santidade é algo que acontece dentro, é no coração, é na alma. É claro que logo, logo transborda. Mas tem gente que crê que eu sou santo porque já não bebo, não fumo, não jogo, não danço. Mas isso é só periférico. Você pode não beber, não jogar, não fumar e não dançar e ter um coração duro, impiedoso. É isso que o Senhor quer transformar. O Senhor quer transformar o nosso coração num coração igual ao dele. Um coração íntegro, limpo, piedoso, compassivo. É isso que Ele quer. Não é por fora. É claro que à medida que eu vou sendo transformado por dentro, à medida que eu vou trocando meus valores e me parecendo com Jesus, logo, logo por fora as pessoas começam a ver. Porque eu vou expressar aquilo que tem dentro de mim. Mas o processo de santificação é algo que acontece dentro, na alma. É trocar aquela velha natureza todo dia. Por isso que santidade, ser santo, santificação, não é um lugar onde a gente chega. É um jeito de como a gente caminha. É uma forma de como a gente caminha no caminho. Na certeza de que quando a gente sai do caminho, a graça restaura e nos coloca de volta. Mas é um caminho, é um caminhar. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo nos ensina que exatamente que é um caminho, que é um processo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que Paulo está dizendo, nós nascemos à semelhança de Deus. Deus nos fez à semelhança dele. Lá em Gênesis, a Bíblia nos afirma que nós eram para ser semelhantes a ele. O pecado desfigurou o ser humano. O pecado desfigurou aquele que era semelhante a Deus. Mas o projeto de Deus é nos trazer de volta. É nos tornarmos parecidos com Jesus, semelhantes com Jesus. E nesse processo de santificação, nós vamos se tornando parecido com Ele, dia a dia, de glória em glória. Olhamos para o espelho, a imagem dEle, pelo poder do Espírito Santo, somos transformados. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. Você quer poder do Espírito Santo? Peça a Deus para ser santificado. Não é grito, não é pulo. É vida santa. É vida restaurada. Isso é uma vida santa. Isso é o poder do Espírito Santo faz na minha vida e na sua. Nos dá poder para poder negar o pecado. E é o mesmo Espírito Santo, que quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente não consegue, é o mesmo que nos traz de volta para a presença de Deus. É o mesmo. Porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. É a graça dEle que nos traz de volta. Mas Ele quer que nós busquemos essa semelhança. E lá na glória, aí sim, durante o caminhar nossa vida de santificação, nós somos transformados todo dia. Mas lá em 1 João capítulo 3, verso 2, lá é que estaremos prontos. Lá. Por enquanto, é tempo de construção, é tempo de reforma, é tempo de restauração, é tempo de construção do caráter de Cristo em minha vida.
mas perfeito só lá. Até lá, queridos, a graça nos sustenta, a graça nos perdoa, o amor absurdo de Deus nos acolhe como somos. Ele não desistiu de você, independente da sua vida. Ele não abriu mão de você. É muito radical o amor de Deus por mim e por você, mas Ele não quer que a gente continue com estar, porque nós estamos complicando a nossa vida. A vida está se tornando problemática, exatamente porque a gente não está se negando a buscar uma vida em santidade. Então é isso, a gente precisa ser santo como Deus é santo. 1 João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas é lá nós vamos vê-lo face a face, e aí sim estaremos prontos, semelhantes a Ele. Até lá, tenha misericórdia do seu irmão, não julgue, não aponte, não condene, porque ele está no mesmo processo que você. Ele está no mesmo processo que você. Pode ser que a falha dele seja diferente da sua. Pode ser que por fora ele expresse mais aquilo que ele é do que você, porque você usa máscaras. Mas tenha misericórdia do irmão, porque ele está no mesmo processo que você. Está sendo construído como você. Ele vai chegar lá. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Não é o teu dedo apontando, não é teu dedo julgando, não é teu dedo condenando. É o Espírito Santo trabalhando na vida dele, que ele vai ser transformado. Tenha paciência, Deus não acabou ainda. Tenha paciência, Deus não acabou. Se Deus não acabou, não acabe você. Precisamos ser santos, uma igreja santa, para dar testemunho. A gente precisa viver parecido com Jesus. Nosso estilo de vida tem que falar mais alto do que aquilo que a gente crê, do que aquilo que a gente prega. Precisamos ter uma vida diferente para que as pessoas olhem para a igreja e digam: eles são simpáticos, eu quero ser como eles são, eu quero viver a vida deles, eu quero conhecer esse Deus. O Deus que eles andam, mas para isso a gente precisa caminhar por aí. Precisamos ser exemplo uns para os outros. O pastor Hernandes Dias Lopes pregou aqui quarta-feira, no finalzinho da tarde. Ele falou sobre sejamos o Elias de Deus para a liderança da igreja, onde ele fala em 1 Reis capítulo 17 verso 24, que a viúva de Serepta reconhece Elias como homem de Deus, e que a palavra que sai da boca dele é verdade, pelo estilo de vida de Elias. Foi a vida de Elias que fez aquela viúva de Serepta reconhecer Elias como um homem de Deus. É o meu estilo de vida, é o seu estilo de vida, é como você vive, é como você expressa lá fora, como você anda lá fora, que as pessoas vão reconhecer você como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus, e que a palavra que sai da sua boca é verdadeira, não por aquilo que você prega, mas por aquilo que você vive. É nessa vida em santidade que a igreja vai influenciando os de fora. É nessa vida em santidade que essa igreja vai tornar verdade aquilo que ela crê e influenciar as pessoas para Cristo. A igreja, queridos, lamentavelmente tem vivido uma ética muito relativa. A ética da igreja está se amoldando ao mundo. Os valores do mundo estão entrando na igreja com muita facilidade. Nós estamos permitindo, ao invés da gente influenciar o mundo, invadir o mundo, que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja, a sensação que dá é que as portas da igreja não estão prevalecendo sobre o inferno, porque nós vamos adquirindo a ética do mundo e os valores do mundo, e com isso nos vamos nos tornando santos. Se converte, aceita Jesus e vive do mesmo jeito, vive daquele mesmo jeito que vivia. As moças, as jovens, às vezes até as senhoras, roupas extremamente sensuais, porque era assim que ela andava lá no mundo. Eu preciso ser sensual, eu preciso ser apelativa para ser notada. Mas isso é lascívia, queridos. Mas aí usa a mesma roupa que usava antes, veste do mesmo jeito, então anda no mundo, as pessoas olham do mesmo jeito. Dão acesso à pornografia de todo jeito. O WhatsApp da empresa vale tudo, vende tudo, tudo que é porcaria, tudo que é pornografia, tudo que é apelação na área sexual, e vai enchendo a minha caixa do meu WhatsApp. Ah, mas são meus amigos do mundo, e quando muitas vezes nós encaminhamos para outros pornografias,
Estamos nos assemelhando ao mundo, vivendo do mesmo jeito que eles. Não estamos buscando viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Piadas do mesmo jeito, palavras torpes. Vivendo parece que é do mesmo jeito. A gente chega na empresa, chega no condomínio, chega na família e vive do mesmo jeito que vivia. Não mudou nada. Continuamos críticos com todo mundo. Pouca misericórdia, cheio de julgamento, apontando todo mundo. Não muda nada. Como é que você quer que as pessoas mudem se você não mudou? Você precisa fazer como Elias fez. Você só será a boca de Deus quando você viver diferente. Viver daquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você. E por conta dessa vida sexual contaminada por pornografia, os casais cristãos, os casamentos de cristãos estão completamente desmantelados. Uma confusão imensa. Se separando por qualquer motivo besta, os casais na igreja se separam. E a gente tem assistido isso, dizendo, é normal. Como assim? Não é projeto de Deus. Claro que a Bíblia tem princípios e tem motivos bíblicos para uma separação. Mas as pessoas estão se separando por qualquer coisa. Ah, pastor, eu não estou feliz. Meu projeto de vida é ser feliz. O projeto de Deus para você é para você ser santo. É para você ser santa, não é para você ser feliz. Mas fica com isso. Eu não estou feliz, eu tenho direito. O meu projeto de vida era outro. Busque a Deus que Ele vai restaurar seu casamento. Busque a Deus que Ele vai fazer seu casamento bênção. Busque ser santo, ser santa. Pare de olhar para o seu esposo ou para a sua esposa. Olhe para Deus, olhe para você. Santidade é algo pessoal. Não é o outro, sou eu. E a igreja está se confundindo. Estamos nos tornando idênticos aos não cristãos. Idênticos aos não cristãos. Queridos, não é assim. Como nós falamos, em Hebreus 12, 14, sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vida santa, querido, vai trazer paz para você. Procurar viver uma vida santa é a paz que você precisa. Não se iluda. Não se iluda. A vida fica muito menos complicada. A vida fica muito menos problemática. Não se iluda. A vida se torna muito mais pacificada quando a gente busca uma vida em santidade. Porque o pecado é a fonte do problema. O pecado gera dor. O pecado gera sofrimento, decepção, separação, angústia, medo, ansiedade. Tudo isso é fruto do pecado. Porque o pecado vende alegria e entrega dor. O pecado é algo mentiroso. O pecado vende prazer e entrega sofrimento e choro. O pecado vende liberdade e entrega escravidão. Vende vida, seja feliz, e entrega morte. O pecado é uma farsa, queridos. Precisamos renunciar a esta vida de pecado, nos tornarmos mais parecidos com Jesus, num processo de santificação, e nossa vida vai ficando menos problemática. Rejeitar o pecado, rejeitar os velhos hábitos, rejeitar o velho estilo de vida. A nossa vida vai ficar menos complicada, menos problemática. Creia nisso, não se iluda. Pare de se iludir com o sistema. Claro que aquilo que você não conseguiu resolver ainda, aquilo que você não conseguiu se acertar ainda, a graça cobre. A graça de Deus vai cobrir. Deus não abre mão de você, nem abre mão de você. Mas a nossa busca insistente, às vezes é difícil, às vezes não é fácil. Às vezes a busca de Deus é dolorosa. Renunciar aos velhos hábitos é doloroso. Ser disciplinado por Deus é doloroso. Mas vale a pena. Vale a pena. Aí mesmo Hebreus capítulo 12, verso 10, verso 11. Ele diz assim: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Está falando da disciplina de Deus. Transfira isso para a disciplina de você que é pai com seu filho. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A paz vem com a disciplina de Deus. Às vezes dói, às vezes a disciplina de Deus é dolorosa, mas saiba que Deus está trabalhando o seu caráter, para que você experimente a paz que Ele promete para aqueles que buscam ser parecidos com Jesus. Isso é uma procura, isso é um caminho, isso é um objetivo, isso é uma meta, isso é o foco, isso é para onde a gente quer ir. Abre mão, abre mão, abre mão. Dói às vezes abrir mão de alguém que nos machucou, que nos feriu, uma esposa que foi traída, um marido que foi abandonado, um sócio que nos roubou, um irmão que mentiu, um irmão que abandonou, um pai que rejeitou. É difícil a gente abrir mão e perdoá-lo, porque não é justo. Como eu vou perdoar? Perdoe, aí você vai dizer, não vou perdoar, ele me deve. Não é justo, eu tenho que responder do mesmo jeito, eu quero é fazer justiça. É essa a nossa tendência. Portanto, é doloroso abrir mão disso. É doloroso, parece até meio bobo, parece meio babaca eu abrir mão daquele, mas é cristão. Mas é cristão, vale a pena. Você pode até encontrar a justiça, você pode até receber o que lhe deve, mas você vai perder a paz. Você vai perder a paz. Pode ter certeza disso. Portanto, a disciplina de Deus nos traz exatamente o crescimento. Nos traz aquilo que a gente busca, que é paz. Queridos, ser santo não é ser bobo. Ser santo não é babaca. Os jovens têm muito nisso. O cara que diz, eu quero ser santo, vai dizer, é um bobo, é um babaca. Vai deixar de curtir a vida. A vida eu preciso, aliás, eu até quero ser isso, mas não agora. Deixa para depois. Porque parece que buscar uma vida em santidade tira o prazer da vida, e isso não é verdade. Às vezes é difícil, como eu falei, negar os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas amizades, mas vai valer a pena, porque você vai encontrar a paz. Vai valer a pena. É assim. Santidade é ver a Deus todo dia, é experimentar de Deus. É uma vida menos complicada, menos traumática, menos dolorosa. É uma vida muito mais pacificada. Entenda isso. E busque mais de Deus. E busque mais de Deus. Medite sobre isso todo dia. Medite como está a sua vida, qual está um padrão. Olhe para o espelho e veja a sua imagem em relação a Jesus. Jesus tem sido exemplo na sua vida. Ele tem sido o modelo que você tem seguido, ou é o modelo do mundo? E aliás, você tem sido modelo na sua casa? Você tem sido modelo para seus filhos? Você tem sido modelo, exemplo para as pessoas que olham para você? Ou você tem dito assim, eu não sou modelo para ninguém? Não é isso que a Bíblia quer. A Bíblia quer que você seja modelo. Modelo na sua casa, na sua família, nos seus amigos. O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não estava falando em perfeição. Lá em Efésios capítulo 3, em Filipenses capítulo 3, verso 17, Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que tendem em nós. Ou seja, olhem para mim e me imitem. E Paulo não está afirmando que ele é perfeito. Por favor, não entenda isso como perfeição, porque o próprio Paulo, um pouco antes, no verso 12, ele diz, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo tinha consciência que não era perfeito. Ele sabia que ele tinha os furos na alma dele. Mas ele buscava uma vida santa, ele se arrependia, ele se quebrantava. Por isso, olhem para Paulo, olhem para mim. Não esperando alguém perfeito, mas esperando alguém que se aquebranta e que se arrepende, que se lava quando se suja. Olhe para mim. Nós pais precisamos olhar para os nossos filhos e dizer, olhe para mim. A mãe tem que dizer para os filhos, para o marido, eu tenho que olhar para minha esposa e dizer, olhe para mim e me imite. Eu não sou perfeito, inclusive quando eu erro, quando eu melo, eu quero me arrepender, e ela tem que olhar para mim quando eu estiver arrependido, porque ela precisa aprender a se arrepender,
Ela precisa aprender a pedir perdão. E ela precisa entender que eu não sou perfeito. Mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É assim, queridos. Perfeição não. Mas desejo de se lavar, sim. Desejo de continuar como está, nunca. É sempre sendo transformado pela ação do Espírito Santo. É isso aí. As pessoas precisam reconhecer e olhar para a gente e dizer: eu quero ser igual a eles. Precisamos ser ousados. Acabar com essa história de que não olhem para mim, olhem para Deus. Você vai ver a Deus através de mim, queridos. É assim que você vê a Deus, é através de mim. Quer ver a Deus, ande no meio do povo de Deus. Olhem para mim. Precisamos ser ousados. Não exijam perfeição de mim, porque isso não existe. Olhem por mim. Tenham misericórdia de mim. Mas olhem para mim e me imitem. Olhem para mim e me imitem. Você precisa fazer isso na sua casa. Você quer sua família ajustada. Você quer seus filhos equilibrados. Você quer sua família restaurada. Comece por você. Técio pregou hoje de manhã uma palavra linda. É bom vocês olharem no YouTube. Aliás, no site da igreja essa semana vai estar lá. Agora no Natal, volte para casa e diga às pessoas da sua casa o que Deus fez em você. Pare de olhar para as pessoas e de dizer o que Deus precisa fazer na vida das pessoas. E olhe para as pessoas e diga o que Deus fez em você. E se precisar falar, fale. Se não, é seu gesto, suas atitudes, sua vida que vai mostrar o que Deus fez em você. Muito mais aquilo que você fala. Mostre vida restaurada. Mostre vida nova. E você vai ser instrumento de cura na sua casa, de restauração na sua casa. Ser santo não é ser bobo. Vida santa é vida menos complicada. É vida menos problemática. Porque o pecado é que gera tudo isso em nós. Que Deus abençoe a igreja. Encha de poder verdadeiramente nossa igreja. Que o poder do Espírito Santo encharque a igreja da reconciliação, a catedral da reconciliação. Para que ela possa sair por aí contaminando as pessoas por aquilo que ela é. Não por aquilo que ela crê. Esse é o poder do Espírito Santo expresso na minha vida e na sua. Que Deus abençoe nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas que Deus não tire o seu Espírito Santo. Para que possamos todos os dias ser fortalecidos na sua presença. Que Deus abençoe nossa igreja. Vamos cantar um louvor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Curve sua cabeça. Converse com o Senhor no seu coração.
Senhor, Tu sabes quantas vezes nos esforçamos para melhorar a nossa vida. Prometemos e não conseguimos cumprir. Fazemos tanto esforço e tantas coisas para vivermos de um modo melhor, mas ainda não somos suficientes para isso. Por isso agora queremos colocar nossa vida no Teu altar e esperarmos somente na Tua graça, na Tua misericórdia, naquilo que Tu fazes em nós através de Jesus Cristo. Tu nos separaste, Senhor, para sermos povo santo. Nos ajuda a vivermos uma vida de santidade, uma vida não de impecabilidade, mas uma vida honesta, sincera, obediente diante de todos que nos cercam. Dá-nos a Tua força, Senhor, para que possamos viver uma vida santa, porque é assim que entendemos que Tu te agradas de nós, quando nos esforçamos para a obediência, pela simplicidade da obediência. Que Tu, Senhor, nos abençoes e nos faças andar em uma novidade de vida, numa vida santa, que agrade a um Deus santo. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Reverendo Igor. Amém. Ainda em espírito de oração,